E no vídeo de hoje do canal, Rato indo pro Vitória, agora Enzo Dias no São Paulo, o Wendel e muito mais. Então não vamos perder tempo não, que o mercado da bola tá aquecido. Vambora para o vídeo. Por enquanto está mais num compasso de espera. Aqueles 5 reforços foram solicitados pelo Zubeldia, ele falou disso até na participação no ano passado, no finalzinho, no Bola da Vez. Por enquanto só o Oscar chegou, que era o principal, né? Só que a urgência é a lateral esquerda. E eu explico por quê. O Wellington já nem participou da reta final do ano passado, com uma lesão, depois acabou não sendo aproveitado porque ia embora, e foi mesmo, acabou o contrato, ele tinha um pré-contrato assinado com o Southampton, não é mais jogador do São Paulo, saiu de graça, jogador criado na base. Jamal Lewis publicou ontem em suas redes sociais uma despedida. Jogou pouco, 6 partidas. Já trouxe uma lesão mal curada do Newcastle, essa lesão acabou piorando aqui no Brasil, então o São Paulo devolveu 6 meses antes do fim do empréstimo para que ele se recupere na Inglaterra, então ele teve uma passagem, digamos, rápida e sem muita história pelo tricolor. O Michel Araújo, que quebra um galho ali pelo setor esquerdo, está indo embora para o Bahia. Não foi anunciado oficialmente, mas deve acontecer por 2,5 milhões de euros. E o Lisieiro, que é outro que quebra um galho na esquerda, esse aí deve ir para o Sport, tem contrato para vencer, o São Paulo não o procurou, significa que não conta mais com ele. Então a urgência é buscar um lateral esquerdo. A história do Wendel está mais ou menos assim. Ele já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo. O contrato dele termina no meio do ano com o Porto, ele já está há menos de 6 meses. Só que o Porto, para liberar agora, quer 800 mil euros. São Paulo chegou a propor o empréstimo do Moreira, que tem dupla cidadania, portuguesa e brasileira. O Porto não concordou. Então agora o São Paulo está tentando convencer a equipe portuguesa a liberar por um valor menor o Wendel. Aliás, o Zubeldia gostaria que ele chegasse antes da viagem para os Estados Unidos, dia 8, para se readaptar ao futebol brasileiro. 2 outras histórias que surgiram. Galopo no River Plate. Isso veio da Argentina. Consultei o São Paulo hoje pela manhã, não chegou absolutamente nada. O Galopo, que tem poucas chances com o Zubeldia durante o ano passado, teve, né? Até deu uma entrevista exclusiva pra gente, desabafando, recusou o Boca no ano passado e agora pode cair no seu rival, no River Plate. A tendência é que não fique. E a última história, claro, é a saída de outros jogadores. O Wellington Rato deve ser anunciado pelo Vitória e o Nestor também deve ter como destino Salvador, só que por empréstimo no Bahia. Todas essas situações serão definidas até a reapresentação do elenco. Estreia no Paulistão não será na primeira rodada, será dia 10 contra a Inter de Limeira, 10 de fevereiro. O primeiro jogo será dia 18 contra o Botafogo, com um time muito, mas muito misto, já que a maioria dos titulares vão estar nos Estados Unidos disputando jogos na pré-temporada. Mário vai conseguir destravar esse negócio, esse imbróglio do Porto pelo Wendel nas próximas horas, porque o Porto fechou com o Barco também, um novo lateral, e cara, não deve fazer um jogo duro aí mais para liberar o Wendel, mas eles estão fazendo aquele jogo, eles estão tentando jogar o mercado, né? Vai que chega uma oferta para o Porto mais interessante pelo Wendel. Então eles estão tentando jogar, eles pedem Moreira por empréstimo, mais uma compensação financeira, a gente já trouxe aqui essa informação na arquibancada tricolor, então eles estão ali fazendo aquela coisa, né? Vamos ver o que chega e tudo mais, enquanto o São Paulo fica nesse impasse, fica nessa espera pelo Wendel, e é um jogador, então, que agora eles acham que vai, né? Eles acham que nessas próximas horas eles vão conseguir destravar o Wendel e Porto. Eu sei, é chato pra caramba, ninguém aguenta mais ouvir esse assunto, ninguém aguenta mais ouvir a história Wendel, Porto, São Paulo, otimismo, vai, não vai, vai o Moreira, vai compensação, é chato, mas tá aí a informação que o São Paulo quer destravar esse negócio aí do Wendel nas próximas horas e segue de olho aí no mercado da bola para observar maiores possibilidades aí de, quem sabe, contratações para a próxima temporada. O Wendel e São Paulo seguem nesse impasse, segue travado, embora o São Paulo tenha otimismo. Vamos ver os próximos passos. A gente está aí há mais de um ano tentando contratar esse lateral, né? Então o Wendel é a 19ª tentativa nossa no mercado aí no último ano. A gente precisa, acima de tudo, cara, desse lateral. E eu passei o fim de ano com o Miller, né? O Miller que jogou no São Paulo e tudo mais, virou amigo da família. A gente tava batendo papo ontem pela manhã, antes de sair do interior, né? A gente tava conversando sobre essa urgência. Cara, enfim, é claro que já é uma urgência que todo mundo entende como urgente mesmo. A gente precisa contratar. Mas ele, cara, falou um ponto muito interessante. O Oscar vem para ser o meia orquestrador, vem para ser esse meia do toque diferente, que assim pode fazer o time do São Paulo jogar numa outra, numa outra rotação, num outro ritmo que seja mais assim criativo. Caso a gente tenha esse meia jogando em alto nível, que seja Oscar, que seja o Lucas pelo meio, que seja um cara que enfim, consiga dar um passe diferente. Sem um lateral que dê profundidade, você mata totalmente o meia. Você não pode ter um meia criativo com um lateral que
trava, que não sobe, que não consegue te dar profundidade de jogo. Então, assim, é muito mais que urgente você contratar para as duas laterais, para mim. Para a esquerda, 2 nomes, e aí para a direita pode ser um nome que chegue para brigar por vaga, né? Então, assim, você precisa contratar gente para as alas, para as laterais, porque senão você vai minar totalmente seu meio de campo, a sua criação, e acho que isso tem que ser uma urgência muito mais urgente no São Paulo. Cara, era para estar hoje... na temporada 24. E aí, o reflexo vai ser na temporada 25. A partir do momento em que o São Paulo se vê estrangulado financeiramente, para tudo, não contrata ninguém, e para 2025 nós vamos ter que enxugar. Esse sinal foi dado no último dia da janela, ou no último mês da janela, né? A janelona do meio do ano, quando o São Paulo só traz no último dia Jamal Lewis e Santilon. Eu acho o índice de acerto em contratação bem considerável e que poderia ser melhor se o São Paulo tivesse a mesma margem para contratar que teve até então, até o início dessa temporada. Normalmente o São Paulo faz a primeira janela maior dessa direção, com mais gente, e a segunda janela menor. Então, se a gente comparar a segunda janela de 23, foi com Lucas e Rames Rodrigues. A segunda janela fechou no fechamento da janela com Lucas e Rames Rodrigues. De 2024, ela fechou com Jamal Lewis e Santilon, que mostram essas contratações, essas distinções que o São Paulo teve ligado uma luz vermelha de prejuízo para mudar. E o que a gente está discutindo no final do ano, as perspectivas para 25, vamos falar um pouco disso, já tinha sido dado o sinal em setembro, quando fecha a janela com essa dupla de contratações modestas, enquanto outros times se reinventavam e iam para as conquistas ou para outros objetivos, né? O Corinthians do segundo semestre, o Cruzeiro do segundo semestre, o Botafogo do segundo semestre. O São Paulo foi o 13º na janela no meio do ano, né, em investimento, que mostra uma mudança do clube em relação à política de contratações e tudo mais. Uma dúvida só. Então, ontem saiu a novidade, né, que o River Plate estaria em negociações avançadas pelo Galopo. Valores seriam similares ao que o Santos estava oferecendo ao jogador. E, bem, teria essa compensação, né, do Enzo Dias, que é o lateral esquerdo reserva no River, não está sendo muito usado. Viria para o São Paulo também, dentro dessa negociação no empréstimo por 1 ano. O River pagaria todos os salários, o jogador e tudo mais do Galopo. Com relação a Enzo Dias, ainda não ficou claro como é que ficaria e qual o salário desse jogador. O São Paulo até achou interessante, mas a gente tem que sempre lembrar, né, que tem que bater a cota lá, tem que bater a cota do FIDIC, né? Então, agora o Galopo entre Santos e River, se fosse optar, eu optaria pelo River, né? Tem um Gadiardo lá e, bem, conhece futebol argentino e tudo mais, para tentar se recuperar. Caso que bata lá a mesma meta, que seria lá as mesmas metas com o Santos, a equipe lá do River Plate tem que comprar o Galopo. Agora fica a questão, né? Que equipe o Galopo vai escolher? Se vai ser o Santos ou se será o River Plate, né? Mas o Dias é um bom nome, né? Para quem tem o Patrick Lanza, né? Qualquer nome é nome, né? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos aí da novela Galopo, né? Novela, a gente tá cheio de novela, né? A novela é o Rato, né? O que parece tá tudo fechado entre Vitória e São Paulo. São Paulo, Rato e Vitória. Ele deve ser logo aí anunciado oficialmente como reforço do Vitória. Uma pena. Acho que desses nomes todos aí é o que eu ficaria, mas eu sei que tem gente que é a favor, tem gente que é contra, faz parte. Deixa no seu comentário aí sua opinião. Não foi o melhor ano do Rato o último ano, mas é o cara que cortou pra esquerda, fez aquele golaço contra o Corinthians, foi importantíssimo no título da Copa do Brasil. E, bem, eu acho que tem gás aí pra continuar no São Paulo, né? Como aquele famoso 12º, 13º jogador, né? Porque acho que o Luciano, bem, veremos, né? Também se o Zubeldia não vai inventar de fazer quarteto mágico. Mas acho que o Luciano seria oficialmente o 12º jogador. Ainda falando de São Paulo, negociações com o Wendel, de acordo com o Gabriel São Paulo vive otimista, né? A gente torce para que seja verdade, o São Paulo consiga fechar com o lateral. Então aí você sairia até no lucro, né? Sairia com 2 laterais esquerdos. Aí Patrick Lanza, como sempre, a última da última opção, né? Porque ninguém confia nele. Vamos ficar de olho, é importante, porque não adianta tu ter um Oscar, tu ter um Lucas, se você não tem saídas pelas laterais, né? E aí fica outra preocupação, que ninguém fala da lateral direita, porque nesse negócio do Wendel, o Moreira iria pro Porto. Daí você só tem o Igor Vinícius, né? E o Igor Vinícius a gente sabe, né? É picos e vales, né?
tem jogo que vai bem, faz o futebol correto, né? Não tô falando que é um gênio, né? Mas tem jogo também que só Jesus na causa, né? Acerta uma. Então, assim, é meio complicado você ter uma lateral tão inconstante assim, né? Então, não se falou, né? Só se falou em Montiel, mas, assim, valores absurdos. E complicado, né? Falando mais ainda, né? O São Paulo, segundo o Bola VIP, se interessou pelo Almiron, um atacante rápido do Paraguai que tá querendo sair do Newcastle. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? 38 milhões de reais. São Paulo não tem bala na agulha, né? São Paulo ainda agora vai começar o ano aí buscando renovações, né? Então você tem Alan Franco. São Paulo tem interesse em permanecer com o Marcos Antônio. Então você tem que pagar num período de 3 anos 26 milhões de reais. Se organizando, isso não é um número impossível. Fica a dúvida se vai querer permanecer com o Juan. Mas, por exemplo, o Santiago não fica. O Jamal já se despediu. Então, contratações assim esse ano, esquece, né? Tem que ser no famoso 0800 com luvas parceladas, salários o mínimo possível. Aquela história que a gente já conhece. E com o Oscar foi um pouquinho diferente, porque você tem a Superbet pagando metade no período de 2 anos, dos 3 anos de contrato. A questão fica, o que vai ser feito no terceiro ano? A gente espera que até lá o São Paulo esteja recuperado bem financeiramente, né? Porque vai ser uma bala pagar 3 milhões por ano. No momento paga 1,5 milhão, que já é um absurdo, com todo respeito. E bem, é isso. O São Paulo, dentro do possível, né, se movimentando no mercado da bola, dentro das suas dificuldades financeiras. O Júlio Casares até agora nada, né? A gente querendo saber um pouco mais sobre FDIC, um pouco mais aí sobre essa parceria que parece estar avançada na base com o Marinax. Jogou-se, não se sabe mais nada. A gestão Casares tem muito isso, né? Ele falou muito há muitos anos atrás, quando ele era candidato, que teria transparência, que você teria atualizações diárias de balanço. Nada disso. Ficou só no gogó, como muita das ações da gestão Casares. É claro que tem seus pontos, né? Conseguiu títulos, conseguiu repatriar Lucas, conseguiu repatriar Oscar, mas as coisas assim não são claras, né? E aí a gente fica com os 2 pés atrás aí pro que será dessa temporada de 2025, né? Temporada dificílima, os times aí se reforçando, Cruzeiro, Palmeiras e companhia. Tudo bem que você tem outros times aí que até me chamam a atenção, mas aí você tem algumas questões, como por exemplo o Botafogo, que deve trazer o Jardine, então ainda não tem técnico e está se desfazendo de boa parte do time. A gente não sabe como vai ficar. O Flamengo, que trocou de gestão, também paradão, mas o Palmeiras aí, o Cruzeiro também investindo forte. São Paulo não pode ficar parado, né? E não pode sentar com o rei da barriga e falar, não, a gente fez 6 com esse time aí, se eu botar mais o Oscar, o Wender e tal, a gente vai... Não é assim que funciona, né? Tem que ser dentro de campo. A gente tem que mostrar dentro de campo, que são Oscar, que são Wendel e quem vier, que consiga elevar o patamar técnico do São Paulo, principalmente na parte ofensiva. Só para fechar falando em ofensivo, o Grêmio entrou em contato com o São Paulo interessado pelo Arboleda. O São Paulo nem iniciou conversa. Grande atitude do São Paulo, não tem mesmo, mas que tenha tido um final um pouco abaixo do Arboleda, mas o Caleri também, por exemplo. Então o Arboleda aí tá para fazer quase 10 anos no São Paulo, sempre com o futebol impecável. A gente não pode, não tem o que falar do Arboleda, a não ser as posturas fora de campo, mais doideiras aí, mais pisada na bola, mas dentro de campo sempre elevou o patamar do seu companheiro, né? E vai ser importante sim, ainda que agora você tenha mais opções. Você tem Sabino, você tem Juan, você tem Alan Franco, tem Ferrarese. A defesa está bem servida, mas faz bem o São Paulo em não reforçar nenhum rival. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazurra, do canal Mazurra SP. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por aí nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!